Para as suas mãos, dê uma linda salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra. Digno de toda glória e de todo louvor. Irmãos, nós sabemos que o Evangelho de João é o quarto Evangelho. Aleluia. Ele foi o último Evangelho a ser escrito. Há uma diferença entre o Evangelho de João e os outros três Evangelhos. Porque os outros três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é chamado e é conhecido como Evangelhos sinóticos. Mas o Evangelho de João não. O Evangelho de João é conhecido como o Evangelho universal. Aleluia. Mas qual é a diferença? É simples. O Evangelho, os três primeiros Evangelhos, são escritos numa mesma ótica. E o que me chama a atenção é dizer que cada um desses evangelhos são representados por uma figura. Mas irmão, que figura é essa? É aquela figura a qual Ezequiel tem uma visão de Deus, e ele consegue ver ali o Deus Todo-Poderoso sentado no trono. E debaixo do trono do Senhor tinha ali os querubins. Meu Deus. E cada querubim, irmãos, tinha 4 faces. E a Bíblia vai dizer que uma das faces do querubim era a face de um homem, a outra de um leão, a outra de uma águia e a outra de um bezerro. Eita. Talvez Ezequiel naquele momento não entendeu o que significava aquilo, mas nada mais era do que uma sombra do que estava para ser revelado. Aleluia. Então a palavra, irmãos, sinótico, a palavra assim quer dizer igual ou mesmo, ótico, visão. Os 3 primeiros evangelhos, eles seguem uma mesma visão, uma mesma ótica. Nós vamos olhar para o Evangelho de Mateus. Ele que foi escrito para os judeus. Ele vai apresentar o Senhor Jesus Cristo com a face de leão, porque ele vai falar da realeza de Jesus. Meu Deus. Como ele está sendo pregado para um povo eleito que esperava o rei vir, nada mais justo como ser representado pelo leão. Autoridade, reino, poder. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, irmãos, foi escrito para os romanos. O Evangelho de Marcos vai apresentar Jesus como servo. E como servo ele vai representar a figura que foi vista por Ezequiel, a de um bezerro ou a de um cordeiro, porque representa a servidão. Aí nós vamos para o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas vai apresentar Jesus como o homem perfeito. A face do homem que foi vista por Ezequiel agora é representado no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Porque o Evangelho de Lucas, irmãos, foi escrito para os gregos. E os gregos, a única coisa que eles adoravam era o intelecto, era a capacidade de raciocínio do homem. Então o Dr. Lucas, sabendo e conhecendo, vai usar uma forma de atrair a atenção deles, falando: esse a qual eu prego é o homem perfeito. Aleluia. Aí nós vamos para o Evangelho de João. O Evangelho de João, irmãos, foi escrito para um povo distinto. Aleluia. Para um povo separado. Aleluia. O Evangelho de João foi escrito para um povo especial. Glória a Deus. Quem é esse povo? Aleluia. O Evangelho de João, sendo escrito para a igreja, é representado por uma águia. E águia representa visão espiritual. Glória a Deus. A águia, irmãos, representa aqueles que não têm morada na terra, Meu Deus. aqueles que não perdem tempo com nada que é da terra. Você nunca vai achar os restos mortais de uma águia, Olha aí. porque o ninho dela é sempre nos lugares altos, É verdade. é sempre nos montes, nas montanhas. E é interessante que isso aqui vai chocar a realidade da igreja. Eita Deus. Porque se é escrito para a igreja e é representado por uma águia, a minha pergunta é: por que a igreja se prende tanto com as coisas materiais? Olha. Se prende tanto com as coisas dessa terra? Meu Deus. Irmãos, nós somos águia. Aleluia. Nós temos que ter uma visão espiritual. Aleluia. Nós não devemos olhar como o mundo olha. Não devemos ver como o mundo vê. O mundo é limitado, mas nós não.
Porque nós contamos com a ajuda do Espírito Santo. Aleluia! Deus, aleluia. Aquilo que nós não compreendemos com a razão, nós compreendemos pela fé. Aceitamos, não questionamos. Ainda que a Bíblia vai nos dar respaldo para fazer prova de Deus, e isso não é heresia, Aleluia. não se escandalize. A Bíblia nos ensina assim fazer prova de Deus. Irmão, então me prova na Bíblia, é simples. Próprio Abraão, pai na fé, ele faz prova com Deus. Aleluia. Nós vamos olhar para Gideão, Gideão faz prova de Deus. Verdade. Nós vamos ler o livro, a carta de Malaquias. Malaquias diz para fazer prova de Deus. Aleluia. Nós vamos olhar para Tomé, o Novo Testamento. Tomé faz prova de Deus, É verdade. porque ele quer tocar nas marcas do Senhor. A questão é que nós aceitamos qualquer coisa, não estamos preocupados se aquilo é de Deus ou não, mas a Bíblia diz: julgai o Espírito, Aleluia. porque nem todos os Espíritos procedem de Deus. Tem espíritos enganadores que veio para enganar, É verdade. e nós precisamos jogar o Espírito com o qual fala conosco Aleluia. e não aceitar qualquer coisa. Meu Deus. Mas eu tenho algo de Deus para você nesta noite. Aleluia, Deus. Da mesma forma que cada evangelho foi escrito para uma pessoa diferente, eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei se você vai crer, mas Deus, Ele tem uma palavra para cada um de nós. Aleluia. Não importa o grau de escolaridade que nós temos, É verdade. não importa a nossa formação acadêmica, não importa se temos curso de teologia ou não, não importa. Ah, meu Deus. Porque um homem que mal sabia falar, na sua primeira pregação, 3.000 almas se converteu a Jesus. Glória a Deus, aleluia. É porque aquilo que nós não entendemos, o Espírito Santo, ele fala, faz com que entra no nosso coração. Aleluia. Aleluia. Tem hora que a palavra está sendo ministrada, não estamos entendendo muito do que está sendo falado, mas parece que mesmo sem nós percebermos, as lágrimas começam a fugir. Porque o Espírito Santo de Deus fala com o nosso Espírito e compreende o que nós já estamos passando para falar para Deus. Aleluia. É, meu Deus. Aleluia. Ainda que não compreendemos, mas sabemos que alguma coisa está acontecendo. Aleluia. Irmãos, eu não quero ser uma pessoa repetitiva, mas eu tenho algo de Deus para te dizer nesta noite. Esta noite não é uma noite normal. Esta noite o Espírito de Deus fala ao meu coração, é noite de resposta para a gente aqui. Deus, Ele tem resposta para você. Glória a Deus. Você não veio aqui à toa. Aleluia. Você não veio aqui em vão. Não. Não importa o que você está passando. Saiba, o que você está passando só está passando porque Deus permitiu. Talvez Deus quer te usar nesse momento para te amadurecer Meu Deus. para aquilo que Ele tem preparado para você. Aleluia. Aleluia. E tem coisas que nós passamos Eita. que é para marcar a nossa história. É verdade. Porque nós, irmãos, não vamos ser lembrados pelo cargo que nós temos. Não. Nós não vamos ser lembrados por aquilo que nós fazemos. Aleluia. Mas nós vamos ser lembrados por aquilo que nós passamos. É verdade. Deus. Se eu falasse agora para a igreja, irmãos, quem foi Sadraque, Mesaque e Abednego? A primeira coisa que vem na nossa mente, a fornalha. Foram lançados 3 jovens numa fornalha. Se eu falar para a igreja aqui, irmãos, lembra de Ezequiel? Nós lembramos na hora do vale de ossos secos. Eita Deus. E se eu falar assim, irmãos, lembra de Daniel? Aleluia. Na hora vem no nosso coração a cova dos leões. Eita Deus. E às vezes nós pedimos para Deus nos livrar da cova dos leões. Olha aí. Às vezes nós pedimos para Deus nos livrar da fornalha. Mas já parou para pensar que Deus talvez Ele não queira te livrar? Mas Ele quer passar com você por isso que você está passando? Aleluia.
A nossa oração tem que ser: Senhor, me dá força para suportar aquilo que eu não posso mudar. Porque o que eu e você, irmãos, temos que passar, nós vamos passar, queira você ou não. É verdade. Ou você assume logo que não vai querer mais nada com Jesus. E me desculpa a palavra, irmãos. Me desculpa o termo. Meu Deus! Assume logo que é um banana e fala assim: eu não quero mais saber de Jesus. Olha aí! Ou você pode falar assim: Senhor, não seja feita a minha vontade, Eita Jesus! Aleluia, meu mas seja feita a sua. Glória a Deus! Talvez você pode olhar e ver um mar na sua frente e pensar: mas eu não consigo passar por este mar. Mas o céu está dizendo nesta noite: esse mar vai ter que se abrir para você passar por dentro. Essa dificuldade, irmãos, ela é temporária. Essa dificuldade é passageira. Aleluia. Por isso que o Senhor me trouxe na memória nesta noite esse texto para nós fazermos reflexão. Olha aí, meu Deus! Evangelho de João, capítulo de número 1. Olha aí, Deus! Porque quando nós olhamos para os outros evangelhos, nós vamos ver os evangelistas com uma certa necessidade de provar a origem de Jesus. Aleluia! Querendo provar que ele é rei, que veio de Davi, querendo falar da sua genealogia terrestre. Olha aí, Jesus! E eu não sei, irmãos, parece que vejo João conversando com os outros e falando assim: ó, irmãos evangelistas, me desculpa, mas eu não vou começar o evangelho da mesma forma que vocês. Aleluia, Jesus! Porque era eu que encostava a cabeça no peito dele na mesa. Aleluia! Meu Deus! O tempo que eu passei de intimidade com ele me fez saber uma coisa: Glória a Deus! o evangelho não começa na terra, o evangelho começa no céu. Aí João começa dizendo: no princípio era o verbo, Glória! o verbo estava com Deus, Alabaçuri de que andará. e o verbo era Deus. Irmãos, no momento em que João vai escrever esse evangelho, Aleluia. a igreja estava passando um grande ataque. Meu Deus! Seitas e mais seitas tinham se levantado, estavam tentando derrubar a imagem de Jesus. Olha aí, meu Deus! Eles não queriam que o povo continuasse pregando que Jesus era o Filho de Deus, Aleluia! que veio para remir os pecadores. Meu Deus! E começaram a levantar várias calúnias, várias mentiras acerca de Jesus. Quer ver uma mentira? Eles começaram a falar que o túmulo estava vazio porque aquela mulher foi no túmulo errado. Eles começaram a falar tantas coisas de Jesus. Aí João, agora tomado pelo Espírito de Deus, ele começa dizendo: não, vocês não sabem quem era Jesus. Eita! Esse Jesus, no princípio, ele era o verbo. Aleluia! Glória a Deus. Porque antes, irmãos, antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha dito haja cruz. Porque em Apocalipse diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Aleluia! Ninguém pega Deus de surpresa. O diabo não pegou Deus de surpresa. Deus tinha tudo programado e preparado. Glória a Deus. Aleluia. Talvez, irmãos, aquilo que nós vivemos no momento em que nós estamos dá a impressão de que Satanás pegou Deus de surpresa. Meu Deus! Porque às vezes nós não falamos para o pastor, mas nós estamos em casa, o que vem no nosso coração é: se isso não acabar, eu vou parar. Olha aí! Eu vou pedir a bênção do pastor. Meu Deus! Eu vou sair da igreja. Mas Jesus me trouxe aqui nesta noite, irmãos, para dizer algo poderoso. Glória a Deus. Não pare. Eita Deus! O diabo não pegou Jesus de surpresa. Não! Ele só não assume, mas ele também trabalha para Deus. É porque se Deus não permitisse que ele fizesse isso, nós iríamos nos acomodar. Nós iríamos ficar sossegados demais. E Deus quer uma igreja ativa. Aleluia!
Deus quer um povo sempre em movimento. Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos compreendem como eu, mas eu compreendo uma coisa, irmãos. Não tem como nós falarmos que somos cheios do Espírito Santo e nos contentarmos em ficar somente parados. Eita Deus, olha aí. Sabe por quê, irmãos? Porque desde Gênesis capítulo 1 começa dizendo assim: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele não para, irmãos. Ezequiel vai dizer que o Espírito Santo de Deus estava dentro de uma roda, a qual uma girava para um lado, outra girava para o outro, e movimentava o trono de Deus, porque o Espírito Santo não fica parado. Aí nós olhamos para a vida dos pastores, para a vida dos líderes, e sempre vemos eles em movimento, fazendo algo aqui, nunca param. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Só que nós não entendemos, falamos, mas como é que não cansa? Como é que não para? Meu Jesus. E o pastor está ali, ó, prepara o culto de domingo, mas já está pensando no culto de terça. Eita Deus. Mas a questão é como que não cansa? Aleluia. E sabe quem nos dá a resposta? Isaías. Glória a Deus. Porque Isaías, cheio do Espírito de Deus, vai dizer assim: não sabes e não ouviste? Aleluia. Que o eterno Deus não se cansa e nem se fadiga. Glória a Deus. E não há esquadrinhamento para o seu entendimento. Aleluia. Porque Ele dá força ao que está cansado. Aleluia. Oh, glória. Não importa, irmãos, o cansaço não vem, porque as nossas forças não são naturais, elas são espirituais. Ainda que muitas das vezes achamos que estamos cansados, Meu Deus. mas de repente o Espírito Santo vem, pega e nos levanta. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu aprendi algo com Deus, algo tremendo. Quando eu olho para aquela cena de Marta e Maria, e nós olhamos e vemos Maria sempre trabalhando, sempre fazendo as coisas. Marta, e nós vemos Maria sentada aos pés de Jesus. Aleluia. A questão é, por uma ótica humana, nós poderíamos olhar e falar assim: é injusto. Porque Marta está fazendo tudo, mas Maria não está fazendo nada. Olha aí. Maria só está sentada. E aqui eu queria abrir um parênteses, irmãos, porque muitas das vezes pessoas sem a orientação de Deus, elas querem repreender e bater naqueles que estão sentados, naqueles, irmãos, que ainda não exercem o ministério, aqueles que ainda não pregam, aqueles que ainda não louvam. E muitas das vezes eles querem trazer uma impressão de que eles são menos do que aqueles que estão aqui em cima, Meu Deus. do que aqueles que pregam, do que aqueles que louvam. Jesus. Aleluia. E eu compreendo uma coisa, irmãos. Aleluia. Enquanto Marta estava se movimentando, fazendo tanta coisa, e Maria estava sentada aos pés de Jesus, Aleluia. a informação que Jesus nos passa nesse momento é que tem muita gente fazendo tantas coisas, mas não é Jesus que mandou. Aí também não adianta. Aleluia. Não adianta. Melhor é para você estar sentado, mas estar aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, Glória a Deus. do que estar fazendo tantas coisas, se afadigando, mas não ouve mais do que o céu fala para a terra. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que estão vivendo de aparência. Eita Deus da glória. Tem muitas pessoas que estão como Naamã. Eita. Para os outros é general, é todo poderoso, Meu Deus. mas na sua intimidade, em casa, Eita. tem uma lepra. Eita Jesus. Olha aí. Lepra quer dizer falta de sensibilidade do calor. Oh, glória a Deus. Calor está ligado ao Espírito Santo de Deus. Meu Senhor da glória. Logo, a lepra é não sentir mais a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem pessoas que fingem, irmão, chora, mas não está sentindo a presença de Deus. Tem pessoas que não estão mais sentindo a presença de Deus. Eita Deus, olha aí. Como assim, irmãos? Mas Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Meu Deus. Esfriando o amor, não tem mais fé. Não. Aí não tem fé, só faz o que está acostumado a fazer, não importa. Mas aí eu olho para Levítico capítulo 6, vai confrontar o meu entendimento, porque está escrito assim: que o fogo, ele arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Meu Deus!
A questão é, o fogo tem que queimar continuamente. Aleluia. Não é no culto de domingo sim, no de terça não. Olha aí. Numa campanha assim, quando é culto normal, não. Ah, meu Deus. A Bíblia diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar. E o altar é a nossa vida, o nosso coração. Aleluia. Vamos esquecer um pouco desse altar da igreja. É. Vamos lembrar um pouco do altar do nosso coração. Aleluia. Porque, irmão, ser crente aqui dentro é fácil. É verdade. Mostrar que o fogo está ardendo no altar aqui dentro é fácil. A questão é, e lá fora? Eita, Jesus. Olha aí, o fogo ainda tem ardido Aleluia. no altar? Glória a Deus. Porque nós temos que entender uma coisa, não é um ambiente que faz o adorador, mas é o adorador que faz o ambiente. Aleluia. Ainda que lançado e cerrado numa prisão, açoitado, mas Paulo e Silas disse, vamos louvar ao Senhor. Maravilha, meu Deus. Não importa, irmãos, louvamos na igreja, mas também devemos louvar em casa, devemos louvar no nosso serviço, devemos louvar aonde nós passamos. Glória a Deus. Porque por onde passamos tem gente olhando. É. E quem sabe não tem uma sunamita que olha e fala assim, ali vai um homem de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Aleluia. É isso que Deus quer esta noite. Eita. Glória a Deus. Sabe o que Deus quer, irmão? Sinceridade, Aleluia. compromisso. Deus quer quebrantamento. Aleluia. Sabe qual é as 3 coisas que precisa do nosso ministério para o nosso ministério ser aprovado por Deus? Aleluia. São 3 coisas simples que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina. A Bíblia diz assim em Filipenses, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha aí. Antes esvaziou da sua glória, se humilhou, desceu e foi encontrado na forma de homem. Olha aí. Glória a Deus. As 3 coisas que precisa no nosso ministério para ser aprovado por Deus: esvaziar de nós mesmos, Graças a Deus. nos humilhar e descer na presença de Deus. Porque o primeiro homem, irmãos, que tentou subir, Jesus falou assim, ei Zaqueu, desce da árvore. Eita. Não começa ministério lá em cima, começa ministério lá embaixo. Aleluia. Jesus está falando assim, ó, eu vim para ensinar, eu esvaziei, me humilhei e desci. Se não for assim, não adianta, ministério não vai prosperar. Aleluia. Tem que ter esses 3 atributos para o ministério prosperar. Irmão. É verdade. É isso que o Senhor Jesus Cristo ele espera de cada um de nós. E aí nós entendemos o porquê. A Bíblia, o evangelista João vai dizer assim, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Meu Deus. Por causa do fanatismo, por causa da religiosidade, Olha aí. não conseguiram compreender que quem estava ali era o próprio Deus. Aleluia. Sabe o que eu entendo, irmãos? Deus, Ele não quer religião. É verdade. Deus, Ele não quer fanatismo. Deus, Ele quer somente que nós nos humilhamos na presença dEle, Aleluia. reconhecendo quem Ele é Glória a Deus. e sabendo que sem Ele nós não somos nada. Aleluia, Senhor. Aí o povo de Israel era muito religioso, adorava de uma forma tremenda o templo. Meu Deus. E nós sabemos que o templo era dividido em 3 partes: Olha aí. átrio, lugar santo e santíssimo. Talvez os irmãos não saibam, mas na cultura judaica, sabe como que eles chamavam esses 3 lugares? Meu Deus. Não era somente conhecido como átrio externo, lugar santo e lugar santíssimo. Era conhecido como caminho, verdade e a vida. Glória a Deus, aleluia. O átrio externo eles chamavam de caminho, porque esse era o caminho que o sacerdote fazia para entrar no lugar santo. Aleluia. O lugar santo, irmãos, eles chamavam de verdade, porque ali tinha o pão, ali tinha o castiçais. E passando dali chegava no lugar santo do santo, que era chamado de vida. Aleluia. Aí Jesus está sempre falando com eles e eles não conseguem enxergar. E Jesus começa a falar assim: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Pare de adorar no templo, adore a mim. Adore. Aleluia. Aleluia. Preste atenção em quem está com você. Glória a Deus. E eles não percebiam quem estava com eles, porque a multidão só queria saber de milagre, pão, peixe. Meu Deus. Eu
quero fazer uma pergunta para a igreja. Como você entrou aqui nesta noite? Você veio atrás somente de milagre? Olha aí. Você veio atrás somente de pão e de peixe? Meu Deus. E tem uma coisa que talvez alguns vão se escandalizar. O milagre, irmãos, Jesus deixou liberado para todo mundo. É verdade. Seja ele crente ou não. Aleluia. Seja ele cristão ou não. Glória a Deus. O milagre é para todo mundo. Mas sabe o que me chama a atenção? Que quando Jesus ele foi para fazer a primeira ceia, ele não foi com a multidão. Ele não levou a multidão. Ele entrou num quarto, numa sala que estava preparada, com seus 12 discípulos. E ceia representa comunhão. Eita Deus. Sabe o que Jesus nos ensina nessa noite? Que milagres, prosperidade é para todo mundo, é para a multidão. Mas comunhão com Deus, intimidade com Ele, é só para discípulo. Glória a Deus. É por isso que você está aqui nesta noite, porque você não é multidão. Eu e você somos discípulos. Aleluia a Deus. Jesus nos chama para intimidade, Glória a Deus. nos chama para particular. Oh, glória! Por isso que ele ensina, quer fazer oração? Não seja como os escribas e fariseus que oram no meio da praça para que todos vejam. Entra no teu quarto. Vai para o lugar secreto. Sabe o que o Espírito ministra no meu coração agora, irmãos? Deus está sentindo falta de gente, de crente, e é de crente que está aqui nesta noite, que abandonou o lugar secreto. Aleluia! Jesus está falando assim: volte para o lugar secreto, Meu Deus. porque eu ainda quero falar contigo. Eu ainda quero revelar para você coisas que os olhos não viram, Olha aí. ouvido não ouviu, Aleluia a Deus. e nem subiu ao coração do homem. Meu Deus. Sabe o que nós temos que aprender? E eu falo nós todos. É aprender uma coisa, irmãos. Que a Bíblia diz assim: aqueles que não forem limpos de mão não verão a face de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós dizemos que a nossa vida foi transformada, mas queremos viver da nossa forma, do nosso jeito. Verdade. Se alguém nos injuria, nós queremos tirar satisfação. Olha aí. E esquecemos que Jesus falou: se bater na sua face, dê a outra. Jesus. Se alguém falar ande uma milha, anda duas. Eita Deus. Sabe o que Jesus está nos dizendo nesta noite? Ei, volta a ser igreja. Volta para o princípio. Esquece, aleluia, os padrões do mundo. Maravilha. Glória! Nós temos que entender uma coisa. A nossa guerra, a guerra da igreja, a guerra dos crentes, Meu Deus, olha ela é aí. vencida no joelho. É verdade. Ela é vencida no joelho, irmãos. Oh, glória. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Irmão, nós estamos armados até o dente, mas vamos apontar as nossas armas para as pessoas certas. Glória a Deus. As nossas armas têm que estar apontadas para as potestades do ar. É verdade. Quer saber de uma coisa, irmãos? Jesus vai dizer assim, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo quanto receberam, deu o direito de serem feitos filhos de Deus. E filhos de Deus, irmãos, é aqueles que conhecem o Pai de tal forma que o Pai nem precisa falar nada, ele já sabe o que o céu quer. Aleluia. Por isso que às vezes nós estamos em uma situação dentro da igreja, parece que muitas das pessoas não sabem como reagir naquela situação, mas sempre tem um É verdade. que sabe o que tem que ser feito. Aleluia. É filho, irmãos. Nós temos que agir como filhos. Oh, glória. Filho sabe. Maravilhoso. E tem uma coisa linda, só para dar uma descontraída. Aleluia. Agora meus filhos pararam, mas antigamente, alguns anos atrás, eu chegava em casa e a primeira coisa que eles faziam era vir correndo, me abraçava e começava a falar: pai, eu te amo, pai, o senhor é lindo, pai, estava com saudade. E eu, irmão, não nada bobo, já pensava comigo: aí tem. Porque tem um ditado lá fora que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Meu Deus. O santo é de barro, mas o santo desconfia, irmão. É Deus. Passava toda aquela bajulação, sabe o que eles faziam? Falavam: pai, o que você trouxe para mim? Principalmente meu filho estava tocando pandeiro ali. Meu Deus. Pai, o que você trouxe para mim? E aí eu vejo, irmãos, que Deus é igual a gente. Irmão, Deus é igual a gente, sem heresia é nada. Porque
ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito revelou. E ele não tinha semelhança de homem? Olha aí. Deus é igual a gente. Aí nós chegamos na primeira parte do culto. Nós estamos adorando a Deus. Mas a questão é, ainda que nós não pedimos, mas Deus ele tem presente para nós. Aleluia! Aleluia. Porque eu, sendo homem, sou falho. Posso chegar para o meu filho e falar assim: o pai não trouxe, está sem dinheiro. Mas Deus não. Aí sabe o que Jesus vai ensinar aos discípulos? Mesmo vós, sendo mal, sabe dar coisas boas para os vossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial É verdade. tem coisas grandes preparadas para nós. Aleluia. Ele tem coisas grandes. Aleluia! A questão é que tudo é um ciclo. Nós precisamos passar esse ciclo que nós estamos vivendo para que nós possamos receber o novo de Deus. Maravilha. Foi louvado novidade, Deus tem novidade, tem. Mas irmãos, vamos terminar esse ciclo. E esse ciclo que nós estamos passando é o ciclo de amadurecimento. É verdade. Jesus ele veio com um propósito, dar a sua vida em resgate da nossa. Porque aquele assunto no céu de Pai, Filho, Espírito Santo e anjo não era o propósito original. Imagino eu, Deus olhando para a Santíssima Trindade e dizendo: vamos mudar isso aqui? Já que o diabo fez aquela bagunça lá no Jardim do Éden, mas ele se esqueceu da profecia de Gênesis 3,15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça dele. Vamos mudar esse negócio aqui? Vamos fazer algo para que nós possamos trazer todos esses que foram gerados para agora vir morar no céu. Meu Deus. Aí imagino eu que Jesus olha para o Pai e diz assim: Pai, por amor ao Senhor, Aleluia. eu irei e darei a minha vida para o resgate deles. Maravilha. Aleluia, Deus. Porque nós lemos rápido demais e tem coisas que nós não entendemos. Não é Jesus que nos ama. Quem nos ama é o Pai. Aleluia. Está na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal forma. Quem amou foi Deus. O que Jesus fez por amor a Deus. E deu a sua vida em resgate da nossa. Aleluia! O Espírito Santo olha para Deus e fala assim: eu também te amo. Aleluia. Só que amor de palavra não vale, tem que provar. Glória a Deus. Só falar que ama não é o suficiente. Verdade! Precisamos mostrar que amamos e mostramos. Então o Espírito Santo fala assim: Pai, eu também te amo, viu? Aleluia. E eu vou habitar naquele povo, sabendo que eles irão pecar. Aleluia. Sabendo que hoje eles estão dentro da tua casa, levanta a mão, vai falar que te serve. Mas amanhã estão tropeçando nas coisas do mundo. Jesus. Mas eu vou ficar com eles, Glória a Deus. Aleluia. porque eu vou mostrar para eles todo o caminho da verdade, É Deus. por amor ao Pai. Graças a Deus. E é por amor ao Pai que o Espírito Santo veio e habitou em nós e nos revelou o Filho unigênito. Aí Jesus diz assim: o grão de trigo, se ele não cair na terra e morrer, ele não gera vida. E eu vou encerrar aqui, irmãos. Aleluia. Senão o pastor não vai chamar eu para vir pregar de novo aqui. Ele disse: se o grão de trigo não cair na terra, ele não gera vida. Não morrer, ele não gera vida. Aleluia. Às vezes nós queremos gerar algo, mas nós não permitimos que Deus nos mate para que nós possamos gerar algo para o reino de Deus. Olha a Deus. Nós precisamos deixar que Deus nos mate, Deus. Que isso, irmão? Deus vai matar? Deixa Ele te matar. Porque quando Ele te matar, Ele mesmo vai te ressuscitar como ressuscitou Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E você vai ver que os frutos serão maiores do que antes. Aleluia. Precisamos deixar que Deus nos mate, para que nós possamos gerar vida. Aleluia. Jesus, sabendo disso, Ele disse assim: ó, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Aí depois de você negar a si mesmo, você toma a sua cruz e me segue. Aleluia! Porque se nós tomarmos a nossa cruz e não negar a nós mesmos e já seguirmos a Jesus, na primeira dificuldade nós vamos largar tudo e falar: não, que isso não é para mim, me enganaram. Porque não resolvemos com nós mesmos. Não permitimos que Deus nos matasse para que nós pudéssemos ter a vida. Meu Deus.
Mas aí Jesus fala: negue a si mesmo. Aleluia. Deixa o Pai te matar. Porque quando Ele te matar, você vai começar a gerar vida. Aleluia. Irmãos, não se iluda com aplausos. Não se iluda com multidões. Aleluia. Não se iluda com tapa nas costas. Aleluia, Jesus. Tudo isso é passageiro. É verdade. Mas eu tenho algo de Deus. Obrigado, Senhor. Só para fechar isso aqui, para que a gente não fique com dúvida. Oh, maravilhoso. Jesus arrastou muito mais multidão depois que morreu na cruz do que antes. É verdade. Quando ele Glória a estava vivo. Deus, aleluia. Aleluia. Deixa Deus te matar, Deixa. que você vai ver como o seu ministério vai voar. Porque o que Deus quer, irmãos, é catar cada um de nós e colocarmos num foguete espiritual para que nós possamos chegar em lugares altos. Aleluia. Só que nós precisamos permitir que Deus nos use. Aleluia. Senão nunca vamos alcançar os lugares altos. Eu queria que você levantasse a sua mão direita. Oh, Espírito. E eu quero profetizar na sua vida. Embaixo do Espírito profético. Eu vou profetizar, irmãos, e já vou passar o microfone para o pastor. Aleluia. Debaixo do Espírito profético, continue com a sua mão levantada. Oh, Espírito Santo. Eu não sei como está a sua alma. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Oh, Deus. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Deus, Senhor. Não conheço a sua história. Não conheço a sua vida. É verdade. E louvo a Deus por isso. Mas eu vim aqui para te dizer que o Deus que me trouxe, Ele conhece a minha vida e conhece a sua. Glória a Deus. Ele sabe o que você está passando. Sabe mesmo. E a palavra de Deus para nós nessa noite é: eu não vos deixarei órfão. Glória. Eu estarei convosco até a consumação do século. Aleluia. Continue com a mão levantada, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus, Ele tem uma nova história para a sua vida. Aleluia. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que o sol da justiça já está raiando sobre uma nova história sobre a sua vida. Glória a Sobre Deus. a sua história. O seu ministério vai ser diferente. A sua vida vai ser diferente. A partir de hoje. Hoje é um divisor de águas, irmãos. Aleluia. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Aleluia. Nem que você saia daqui voando nas asas dos anjos, mas você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque o Senhor Jesus já está nesse lugar. Oh, glória, maravilhas. Eu tenho uma palavra de Deus, você ainda com a mão levantada. Eu quero dizer para você nesta noite que o general de guerra já desceu nesse lugar. E todas as vezes que o general ele desce no arraial é por uma causa, para dar vitória para o seu povo. Aleluia. Talvez, irmãos, te caluniaram. Talvez levantaram mentira contra a sua vida. Aleluia. Tentaram te desanimar e te parar. Mas nós demos um tapa na cara do cão porque estamos aqui hoje. Irmãos, não foi fácil você chegar aqui hoje. Tinha uma batalha sendo travada entre demônios e anjos. Glória a Deus. Mas você chegou aqui hoje. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: Ele quer te abraçar. Glória a Deus. Ele quer soprar na sua vida e tudo aquilo que estava bagunçado vai começar a voltar para o lugar certo. Aleluia. O Espírito Santo nesta noite, irmãos, Ele está aqui com os agentes deles, que é o anjo. Glória a Deus. Só para saber, nós não adoramos anjo, mas a Bíblia diz que ele trabalha ao nosso favor. Eita Deus. E enquanto nós estamos aqui, eu profetizo sobre a sua vida que os anjos de Deus já estão trabalhando na sua casa, está trabalhando na sua família, está trabalhando na sua causa. Aquilo que era impossível, para Deus é possível. Aleluia. Glória a Deus. Deus está dizendo nessa noite: crê somente Aleluia. e verás a glória de Deus. Glória. E as palmas louvem ao Senhor Jesus. Alessandro, vem louvar o Senhor. Oh, glória a Deus. Fica de pé, amado. Tem aquele louvor nesse adorador? Aleluia. Glória a Deus. E as palmas louvem o Senhor Jesus. Amém? Chama a Vitória para louvar comigo, amém? Aleluia. Vem, Vitória. Deus soberano. É Irmãos, vitória. a gente, lá no nosso ministério, a gente vai direto. Então a gente chega assim à noite, está cansado. São todos os dias, a gente tem campanha em lares. O dia que não tem culto, é ensaio. Então a gente chega assim e fala: eita Jesus, mas o importante é adorar Jesus. É verdade. O importante